Estamos começando o nosso primeiro encontro de ufologia e espiritualidade na Bahia, nesse dia de hoje, dia 25 de novembro de 2023. Estamos felizes com esse momento, que é um diferencial da nossa casa, né? A nossa casa é uma casa universalista, aberta a todas as culturas, a todas as influências do planeta e das galáxias, do cosmos infinito. E viva Deus pela infinidade, né? Do nosso cosmos, das formas de vida. Seria muito desperdício só a Terra, que é menor do que um grão de areia, ser habitada. E nós é que estamos engateando na caminhada evolutiva. E até o momento a gente, pelo menos nesse período, né, da nossa história, a gente só se percebe, né, como únicas criaturas inteligentes que habitam o universo. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Daqueles que virão na parte da tarde, daqueles que vêm do interior do estado, daqueles que estão em outras localidades nos assistindo. Estamos aqui com o nosso primeiro palestrante, o irmão James Ney. Ele é um conferencista espírita, estudioso já da ufologia há décadas, né? Ele tem uma história muito interessante, muita produção de livros, ele está escrevendo, de documentários. É um irmão que vai enriquecer muito, e o tema dele vai ser justamente delineando, né, a questão da ufologia no espiritismo, na obra de Kardec, né? E é uma das grandes raízes dessa casa também. A gente estuda muito, inclusive a gente vai ter estudo aqui, né, com a nossa irmã Thelma Bulhões. Ela vai coordenar nosso desenvolvimento mediúnico e estudo da obra de Kardec, do Espiritismo e outras, tá certo? Então, James Ney, muito obrigado, a casa é sua, fique à vontade. Aí, em seguida, nós teremos a participação de Alonso Regis. Alonso Regis é um notável ufólogo que reside em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, na Bahia. E seu Alonso é um senhor já de 85 anos, ele é uma bíblia viva, né, ambulante. Ele é a nossa grande referência aqui no estado e também no Brasil, na ufologia. Ele escreve para a revista UFO, que é uma das principais, se não a principal revista de ufologia do país. É uma pessoa extremamente querida, respeitada, e esse nosso encontro é uma homenagem a seu Alonso, que é o precursor de tudo isso. Lá atrás, quando ninguém falava sobre isso, ele já falava, construiu o disco voador dele em tamanho normal, a partir de um avistamento que ele teve quando tinha 12 anos de idade, lá em Recife, Pernambuco. Nada é por acaso, ele estava lá para ver, junto com outras crianças, né? Ele narra isso tudo com muita graça. E aí ele vem para a Bahia, fixa a residência em Morro do Chapéu, constrói aquela réplica, coloca no quintal da casa dele, e hoje ele fez a doação para a prefeitura de Morro do Chapéu. A prefeitura de Morro do Chapéu está de parabéns, é uma cidade linda, encantadora. E ele colocou esse disco voador, esse OVNI, lá na praça da cidade, com uns ETzinhos lá no entorno, muito bonito, e passou a vida inteira estudando isso, os fenômenos ufológicos, ovinológicos. E a Bahia, hoje os estelares nos trazem que foi um local escolhido para ser um celeiro de ufologia, né? Muitos não sustentaram isso, não conseguiram se unir, mas fizeram onde estavam, seu trabalho muito bem feito. Então, esse primeiro encontro é uma homenagem a seu Alonso. Seu Alonso mora em nosso coração, uma grande referência. E o ano que vem vai ser um encontro nacional na Chapada Diamantina, na cidade do Morro de Chapéu. Também vai ser uma homenagem a seu Alonso. E teremos outros nomes que hoje a gente assiste, né, em nossa casa, no canal do YouTube. Aqui foram as nossas primeiras referências, as mais jovens, vamos dizer assim, as novas referências. Mas seu Alonso é o grande percursor de tudo isso, e fica aqui o nosso agradecimento especial para o senhor, tá certo?
Muito obrigado. E agora, James May, por favor. Muito bom dia. Bom dia. Para mim é uma grata alegria estar participando desse primeiro encontro de ufologia e espiritualidade. Bom dia também aos nossos caros internautas que me seguem pelo canal do Instituto Antares, pelo canal Reencontro com a Vida, porque isso aqui é um reencontro com a vida, um reencontro com os seres interestelares. Eu aprendi ao longo da minha vida não em dizer alienígena, porque alienígena é bullying. Eu digo sempre que são seres interestelares, seres de outras estrelas, não é? E eu farei um preâmbulo da minha apresentação, a minha relação com no ano de 1983, eu me encontrava em casa. Na época, nós morávamos, eu e mais 3 irmãos em casa, e eu sempre me encontrava no fenômeno na qual nós chamamos da emancipação da alma, não é? A experiência do espírito se desdobrar, deixar a romagem física, como eu dizia aí, cara, o veículo físico, o domicílio físico, que é a residência do espírito, não é? E de repente eu me via fora do corpo, ainda muito jovem, com uns 20 anos, e vi uma entidade espiritual. Esta entidade espiritual me conduziu a uma biblioteca. Era uma biblioteca gigantesca, de proporções inimagináveis, porque existem bibliotecas no mundo espiritual. Toda a produção literária, todas as obras psicografadas, todas as obras de ficção científica, os romances que são produzidos na Terra pelos escritores de várias procedências, eles são inspirados, eles têm acesso ao mundo espiritual dessas megas bibliotecas. E eu, muito jovem e inexperiente, me via fora do corpo, acompanhado por uma entidade espiritual que, décadas depois, eu iria tomar conhecimento de que se tratava do irmão Germano, o meu mentor espiritual. Pois bem, então eu estava diante de uma biblioteca e essa entidade espiritual me disse: olha, você vai escrever um livro sobre a gênese planetária das almas. Hoje eu estou com 62 anos, não é? Naquela época eu estava com 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade. Você vai escrever um livro sobre a gênese planetária da alma. E aí ele puxa o livro da biblioteca, da estante, dessa estante, que era algo que até hoje está muito registrado na minha memória, na minha consciência. Foi quando ele puxou o livro e que eu abri o livro, eu fiquei impressionado com o conteúdo da obra, com as imagens que eu via no livro. Olha que era anos 80, década de 80 não tinha imagens holográficas, década de 80 não tinha imagem 4K, década de 80 não tinha drone, década de 80 não tinha esta tecnologia que nós estamos utilizando no século XXI. Então, quando eu abri o livro, a imagem era uma imagem holográfica, o que a gente vê hoje no Star Trek,
Jornada nas Estrelas, que eu vou falar aqui de Jornada nas Estrelas, não é? Então, eu vi as imagens ganhando vida. E essas imagens eram seres pendurados numa espécie de cabide, na qual eram as vestimentas desses seres que habitam outros planetas. Eu pediria agora, eu não sei como é que você vai fazer, se você tem a capacidade da onisciência de estar ali e passar o vídeo, né? Então, um minuto para que ele jogue um vídeo, as civilizações do universo, acho que é isso. Na medida que eu estiver falando, vou passar imagens do universo, a imagem de seres interestelares que eu fico muito conectado com essa universo e as suas civilizações. O universo e suas civilizações. Pois bem, então daí em diante eu comecei nos anos 80 a estudar ufologia e paralelamente ao estudo da ufologia eu comecei a perceber que o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita no século XIX já falava sobre... Está passando não. É isso, quando a gente está que tem uma equipe, não é? De sonoplasta que ainda está encarnado, não tem a capacidade da bicorporiedade, e ele está tentando simultaneamente ali, porque na Terra a gente ainda habita um corpo físico, não é, Márcio? E, pois bem, então, abra mais a tela aí e pode tirar o som. Tira o som, só deixa a imagem. Pena, né? Porque a luminosidade está... Então, que não está dando, eu acho que tem que regular aí. Pois bem, então, eu comecei a fazer um estudo sobre a ufologia e o espiritismo. No século XIX, quando Allan Kardec, ao publicar o Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre civilizações superavançadas. O Livro dos Espíritos, como eu vou ler aqui, tem perguntas e respostas dadas pelos Espíritos sobre a origem do universo, a pluralidade dos mundos habitados. Então, eu iniciaria com o comentário de um astrofísico. Esse astrofísico, John Kovac, ele vai publicar na Universidade de Harvard, na Califórnia, uma tese sobre a origem do universo. Eu iniciaria falando desta grande universo, quando John Kovac, ele diz o seguinte: a explosão que deu origem ao universo não foi uma explosão, ainda é uma explosão. Tudo está, Charles, não é? Eu gostaria que você sentasse aqui, Charles, para eu interagir com você. Charles, a explosão que deu origem ao universo não foi uma explosão, Charles. Ainda é uma explosão. O Big Bang continua Big Bangueando, porque o cosmo continua expandindo e cada vez mais rápido. Vivemos dentro de uma explosão controlada. Tudo no universo
é controlado. Não existe o caos. O caos do universo é a harmonia do cosmos, é a harmonia do universo. Somos tão parte do cosmos hoje quanto na época em que estávamos todos juntos ali, naquela ponta de alfinete. Imagine só, Ícaro, que o cosmos, a mãe, o Criador, não é? Porque a palavra Deus surgiu muito depois. As civilizações maias, as civilizações mais antigas, a terminologia utilizada era o Criador, não é? Este Criador, ele iniciou o surgimento do que a nossa compreensão humana possa entender, de uma explosão, Big Bang, como a gente conhece. Imagine o universo surgiu da cabeça do tamanho de um alfinete, para dar a origem a essa diversidade de vidas e de raças. Eu vou falar não é? Dessas raças alienígenas, desses seres que habitam outras dimensões, outros universos espirituais. Porque o nosso mundo físico, o cosmos, o universo, ele é o universo físico, Charles. Só que existem os universos extrafísicos, o plano espiritual, os planetas espirituais, as galáxias espirituais, os buracos negros espirituais. E lá no Vale do Capão, em uma conversa com o nosso amigo Paulo Guzmão, eu começava a dizer que os buracos negros eram as trompas de Falópio, parafraseando as trompas de Falópio das mulheres, que pelas trompas de Falópio o espermatozoide viaja a uma corrida impressionante, 300 milhões de espermatozoides pelas trompas de Falópio para penetrar no óvulo e surgir a origem da vida. Então eu dizia lá no Capão que os buracos negros são as trompas de Falópio deste Criador, que criou o universo a partir de outros universos e que nós não temos ideia. Eu sempre comento, Charles, que o Cristo que colocou as suas pegadas na Terra, ele tem mais de 30 bilhões de evolução. É isso que você ouviu. 30 bilhões de evolução. E vocês iriam dizer, mas o James, o universo não tem 15 bilhões, é o universo físico. O cosmos físico, de Carl Sagan, de Neil deGrasse Tyson, não é? É o universo de Michio Kaku, é o universo físico. Eu estou falando os outros universos. O outro James que está na outra dimensionalidade, a outra cópia original do Charles que está na outra dimensionalidade, não é? Então, esse texto, que é o texto do livro que eu estou escrevendo, eu coloquei o seguinte: vivemos numa ilha e nela há 100 bilhões de estrelas, entre os quais o Sol. Todas essas estrelas giram em torno de um centro comum, um buraco negro, com a massa muito grande, cerca de 3 milhões de vezes ao Sol. A essa ilha chamamos de galáxia. Ou seja, nós vivemos em uma galáxia. Nós residimos em um país. Este país tem nome, a Via Láctea. O país vizinho à nossa galáxia, ela está a aproximadamente 4,5 anos-luz de distância. Eu vou repetir para que os caros internautas tomem conhecimento. Nós vivemos num país cujo nome desse país se chama Via Láctea, a nossa galáxia. Dentro do nosso país, temos
estados. Temos os estados. Dentro de um país tem um estado. O Brasil é um território. Nós estamos no estado da Bahia, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais. Ok? Então, dentro da nossa galáxia, do nosso país, nós temos entre 100 a 400 bilhões de estados, de estrelas, entre 100 a 400 bilhões na nossa galáxia chamada país. Então vocês vão dizer, então James, e o planeta Terra? O que o planeta Terra é, ô Ícaro? O planeta Terra é um vilarejo que se encontra dentro de uma cidade chamada Sistema Solar. O Sistema Solar é uma cidade. Dentro desta cidade chamada Sistema Solar tem os vilarejos. Tem um vilarejo do planeta Terra, tem um vilarejo de Marte, tem um vilarejo de Saturno, Plutão, etc, etc. Então você está querendo dizer o quê, Lino? Que o planeta Terra é um vilarejo. E Salvador é o quê? Grão de areia. Um grão de areia. O outro país vizinho à nossa galáxia é Andrômeda. 4,5 anos-luz, cada um ano-luz é 10 trilhões de quilômetros. Não existe tecnologia para viajar a essas distâncias. Eles viajam através de campos dimensional completamente diferentes, aonde eles diminuem a sua densidade fisiológica para entrar em campos vibracionais e realizar viagens intergalácticas de uma galáxia para outra. Andrômeda é um país que tem, meu amigo, 10 trilhões de estrelas. Muito mais. Eu só vou falar de 3 países. A nossa galáxia, Andrômeda, e a galáxia NGC 4889. A galáxia NGC 4889 tem 100 trilhões de estrelas. E essas galáxias que eu estou apenas falando, apenas 3 no aglomerado de Guimarães, elas não significam nada. E que nesses planetas, nessas galáxias, existem exoplanetas, planetas com probabilidade de vida biológica. Eu só falei de 3 galáxias. Eu não falei o que está lá na periferia do universo. O universo tem trilhões e trilhões de galáxias. Significa que existem inumeráveis civilizações super avançadas. Uma diversidade de civilizações que a humanidade não consegue raciocinar. O que os espíritos nos relatam, o que os seres interestelares que têm se comunicado nas reuniões mediúnicas, eles apenas estão apresentando pequenos fragmentos de uma dimensionalidade, de uma realidade completamente diferente. Quando Kardec, no século XIX, ao perguntar aos espíritos, porque Kardec, ele estudou cosmologia. O livro A Gênese, publicado em 1868, após 11 anos da publicação do Livro dos Espíritos, na introdução do livro A Gênese, Kardec vai dizer, agora, 11 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, eu estou falando século XIX, eu estou falando década de 50, década de 60, do século XIX. E qual era a tecnologia utilizada, Charles? Você lembra, Charles, daquela época? Você estava lá? Nem existia internet.
Não tinha internet, era cartas. Né? E Kardec, no prefácio da introdução do livro A Gênese, vai dizer: a humanidade agora está preparada para entender a humanidade. E ele publica o livro A Gênese. E um dos capítulos do livro A Gênese, capítulo 6, vai falar sobre urunografia geral, a descrição do universo, tendo como espírito que orientou Kardec a produzir este capítulo foi o espírito de Galileu Galilei, que foi astrônomo físico na Terra, na Idade Média, na Itália. Então o livro A Gênese, uronografia, que significa descrição do universo, Kardec traça uma linha de perguntas e respostas, tanto no livro A Gênese, como também no livro dos Espíritos. E no livro dos Espíritos, Kardec vai abordar um tema sobre: existem outros mundos habitados? Todos nós não somos do planeta Terra, somos de outras civilizações. Já era para a gente ter retornado para Orion. Está lá no primeiro capítulo do livro Renúncia. O livro Renúncia é psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel. Tem a história de Alcione, o livro Renúncia. E Alcione, desde a época do Coliseu Romano, desde a época do Cristo, que Alcione vem gradativamente acompanhando o processo evolutivo daquela egrégora espiritual da sua família. Entre ele, Emmanuel, Chico Xavier. E quando Chico psicografa Renúncia, o espírito de Alcione, nos primeiros capítulos do livro, ela vai dizer: eu não precisaria mais reencarnar na Terra, porque eu sou de Orion. Eu sou de Orion. E lá em Orion, o padrão energético é completamente diferente. Mas, por conta dos meus irmãos em humanidade, e que ainda precisa evoluir, eu vou continuar ainda reencarnando na Terra, porque eu não precisava. Tanto Alcione, tanto quanto Bezerra de Menezes, não precisava reencarnar na Terra. Mas o Charles, o James, o Ícaro e cada um de nós ainda precisamos estar neste mundo de César, porque só deixaremos a Terra no dia em que teremos outras dimensionalidades. Eu vou chegar lá no livro dos Espíritos, mas eu preciso falar de Yogananda, a espiritualidade de Yogananda em outros planetas. E Yogananda, quando ele estava com uns 20 e poucos anos de idade, ele perdeu o seu guru, Yukteswar. Yukteswar era o guru de Yogananda. Ele já tinha levado o corpo do seu guru para ser cremado. E quando foi um determinado momento, o seu guru se materializou na cidade de Bombaim. E a materialização de seu guru diante de Yogananda permaneceu 2 horas e meia materializado, conversando com Yogananda. Está aqui neste livro. Eu trouxe esse livro aqui para mostrar-vos Autobiografia de um Yogi. Eu ganhei esse livro quando eu comecei em 1985, que me deram de presente, um professor indiano me deu esse livro de presente. Imagine o espírito materializado, 2 horas e meia materializado, conversando com Yogananda, muito jovem. E Yukteswar
iria descrever no capítulo 43 do livro Autobiografia de Job, que eu recomendo a todos vocês. É um livro fininho, de 600 páginas. Estudem. Vocês terão uma visão ainda ampliada, como eu comentava com o Ícaro. Eu sou espírita, mas eu estudo várias filosofias de religiões. E o Petesvar vai descrever o planeta astral na qual ele reside. E ele vai dizer que muitos avatares, samadhis, os grandes gurus da humanidade, os espíritos outras evoluídos que colocaram as suas pegadas na Terra, eles residem em diversos planetas no plano astral, e inclusive eu anotei o nome desse planeta, Irã e Aloka. Irã e Aloka é o nome deste planeta, narrado pelo seu guru. E ele vai descrever as características morfogenéticas dos habitantes deste planeta no plano astral. E que o seu guru, ele tem a missão de instruir os moradores deste planeta para diminuir a sua densidade física do seu planeta astral. O perispírito ainda é denso. O nosso perispírito ainda tem intestino grosso, intestino fino. O nosso perispírito ainda tem todos os órgãos que o corpo físico tem. Ou melhor dizer, o corpo físico é a extensão dos órgãos que estão no perispírito. Quando André Luiz desembarcou do outro lado da vida, porque eu troco a palavra desencarnação por desembarque, porque literalmente a gente desembarca do outro lado da vida. Mas de que forma nós estamos desembarcando do outro lado da vida? E André Luiz, ele sente fome, ele sente sede, não é? Ele vai para casa, para a residência de Lísias, e lá tem um quarto para ele descansar, para ele tirar uma pestana, para ele dormir. Ele descreve a casa, e a casa tem um banheiro. E o que é que tem em um banheiro? Voltando agora para o livro Voltei de Irmão Jacó. Fige, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira no início do século XX, Frederico Fige desencarna. E quando chega no mundo espiritual, ele é levado para uma colônia espiritual e em uma sala ele toma um suco. Um suco. Ei, Charles, como é que é esse suco? Ele senta à mesa, puxa a cadeira, toma um suco, revigora as suas energias. Revigora o corpo físico, Ricardo. Ou aquele suco, aquele prana energético estava revigorando a estrutura do teu perispírito, que ainda é físico. Para o mundo espiritual, ainda é físico. Mas lá onde, em Órion, na constelação de Alcione, a densidade lá da estrutura energética dele é completamente diferente da nossa. Então, Frederico Jacó descreve que ao tomar o suco, ele sentiu sono e foi dormir. Ora, quer dizer que depois que a pessoa desencarna, ainda sente sono? Sim. E ainda sonha. Sonha em outra dimensionalidade. Vocês sabiam disso? Eu vou até beber água. O que nosso irmão falou lá embaixo. Lembra o que o nosso irmão falou? Muda a vibração. Eu comentava com vocês dois que nós estamos em estado de consciência de sono profundo.
não estamos percebendo o que está acontecendo? Ou vocês acham que nós estamos aqui apenas neste pequeno grupo de indivíduos encarnados? Porque a estrutura espiritual, a plateia espiritual aqui é, o meu amigo Ica, é bem diferente. Então, Yuki Tesvar, ele descreve que esses planetas no astral há uma diversidade de civilizações, de galáxias, de mundos habitados, em outras dimensões. O próprio Neil deGrasse Tyson, sabe o que é Neil deGrasse? Neil deGrasse, ele é um cosmólogo norte-americano, ele escreveu o livro Origens. Este físico, Neil deGrasse, junto com Michio Kaku, ele vai dizer que existem inteligências habitando outros universos. Ele vai falar de universos paralelos povoados por inteligências. Um físico dizendo isso. No astral, na matéria escura, na energia escura, que eles já estão chegando a essa conclusão, que o universo, praticamente 80% é povoado de energia escura, matéria escura, e que a matéria bariônica, que é a matéria física, é apenas 5%. Eles estão querendo dizer, olha, parece que existe inteligência, que existe outros universos que fogem ao telescópio James Webb. O telescópio Hubble e o telescópio James Webb não conseguem detectar esse universo invisível. Ele está dizendo isso no livro sobre física cosmológica. O que o senhor Allan Kardec, no século XIX, ele pergunta aos espíritos, ele é curioso, deve existir vida em outros mundos? Porque Jesus tem uma frase, a frase de Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Ele se referiu que há muitas moradas na casa do Pai, que existem outros mundos habitados, que nós somos uma partícula de um grão de areia perdido no confim do universo. E ainda tem um detalhe que eu esqueci de explicar. Aí nós moramos ainda na periferia da nossa galáxia. Olha que coisa. Pois é, as civilizações mais avançadas estão no coração da galáxia. Nós moramos na periferia, no subúrbio, meus caros amigos. Então, eu vou falar de Nilson Pater. Entre as casuísticas em que o nosso querido irmão ele vai contar à tarde, mas tem uma casuística dentre uma infinidade de estudos que eu já fiz sobre casuística. Eu vou contar a história de Nilson Pater para encerrar a fundamentação do que os espíritos falaram para Kardec e do que eu pessoalmente já li na Chapada Diamantina, porque uma coisa é quando você lê, uma coisa é quando você está na retórica, outra coisa é quando você vê. Peraí, eu estou vendo, é verdade ou é ilusão de ótica? Pela experiência que eu tive em 2016, eu vou fazer esse relato também, Pica. Pois bem, então Kardec pergunta aos espíritos, na questão 172, e as nossas diversas existências corporais se verificaram todas na Terra? Hein, meus caros amigos? Vocês acham que todas, as nossas diversas existências corporais se verificaram todas na Terra? O que vocês acham? Olha a resposta que os espíritos deram a Kardec. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo. E aí qual foi a resposta? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior.
Ou seja, Ícaro significa que Ícaro, ele é oriundo, todos nós somos oriundos de outro planeta. No Congresso Espírita do Estado da Bahia, em 2016, eu estava coordenando a livraria, tinha mais de 2.000 pessoas nesse congresso, no Hotel Fiesta, e eu estava lá, atendendo várias pessoas, me aparece uma moça, aparentando 35 anos. Eu nunca tinha visto aquela jovem moça dos 35 anos. Ela foi curta e grossa e disse: eu preciso dar um recado ao senhor. Eu estava atendendo várias pessoas. Eu disse: pois não, o senhor poderia vir aqui ao meu lado? Eu fui. Eu estava segurando os livros na mão, ela me tirou e eu fui para o canto de um local. Eu tenho um aviso para dar ao senhor. Mandaram dizer ao senhor que o senhor não pertence a este planeta. Aí eu tomei o primeiro impacto, né? Eu disse: não pertence a esse planeta. O senhor é oriundo de outras estrelas. Eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto aquela mulher. O senhor precisa ir para a Chapada Diamantina porque os seus antigos amigos estão lá na Chapada lhe aguardando. Eu disse: quem é que está lá me aguardando? Eles, os alienígenas. Eu disse: essa moça está com problema de obsessão. Eu disse comigo mesmo. E no dia 20 de janeiro você vai viajar comigo. E ela já foi me dando ordem. Eu disse: como assim? Você vai para a cidade de Mucugê, o senhor vai fazer uma palestra e durante o período que você estiver lá, você vai ter contato com ele. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Era novembro de 2015. Mas eu não falei nada para ela. E ela sabia algumas questões da minha relação com esses seres. Em janeiro de 2016, eu fui. Ela me chamou, eu fui. No carro dela, em alta velocidade de Salvador, e ela soltava o pé debaixo de chuva. E dizia: olha, James, eu soube que eu vou desencarnar vítima de um acidente de carro. Quando ela me disse isso, eu disse: para aí, já era perto ali de Ipirá, já era próximo a Ipirá ali no Bravo. Ela pare o carro aí, porque eu vou levar o carro. E ela ainda estava dirigindo com salto alto. Sabe aquele salto alto do Luiz XV? Aquele sapato salto alto do Luiz XV? Pare. Não, seu James, ela toda arrumada, dirigindo com salto alto. Pare, porque quem vai desencarnar vítima de acidente de carro é você, porque na minha programação reencarnatória não. Ela parou, eu levei o carro até Mucugê, debaixo de chuva, cheguei 3 horas da tarde lá, fui para o hotel na sexta-feira, à noite fui fazer a palestra, não conhecia ninguém, e eu estava reunido lá falando sobre o sermão da montanha, da parábola de Jesus. Ao terminar a palestra do Centro Espírita Irmã Sheila, eles me convidaram para ir para uma pizzaria, chovia muito, coincidência ou não tinha ninguém na pizzaria, só tinha eu e mais esses 6 amigos, novos amigos. E lá na pizzaria, eu estava com a minha câmera, eu estava com uma câmera semi-profissional na mão, quando eles reuniram e algo disse assim: pergunte sobre os alienígenas da Chapada Diamantina. E eu perguntei. Quando eu perguntei, uma delas disse: Madalena, fale para James a experiência que seu pai teve no Capabode, que é a Serra do Capabode, onde teve os avistamentos em 94. O pai de Madalena estava usando uma câmera VHS, aquelas câmeras grandes, apontou a Serra do Capabode, que eu já estive lá. É uma serra alta, você tem um descampado assim, que você vê coisas impressionantes. E ele estava filmando quando vê um OVNI, e que nós sabemos que é as sondas, não é?
porque as naves-mãe, eles ficam na estratosfera do planeta, eles mandam as sondas, e que hoje nós conhecemos, aqui na Terra nós conhecemos como drone, não é? Para que vocês tenham ideia. Em 1940, o livro Nosso Lar, tem uma passagem que André Luiz vai no Ministério das Comunicações, e ele fica impressionado com a tecnologia utilizada em nosso lar. O mundo espiritual, meus amigos, é pura tecnologia. Isso que nós estamos usando aqui é muito rudimentar da ultra tecnologia utilizada nas colônias espirituais. Anos 40, o livro Nosso Lar já falava dos drones. Esses drones que surgiram. André Luiz pergunta a um ministro: o que é aquilo? Como é que vocês penetram nos umbral? Que aparelho é aquele? Ele dá uma descrição que se trata de um drone vasculhando os confins da região do umbral. Ou seja, essas sondas enviadas pelas naves-mães é o que nós chamamos aqui na Terra de drones. E ele filmou um desses drones, dessa sonda, parecendo uma bola. Eu já vi isso várias vezes lá na Chapada. Ele se aproxima e se desmaterializa diante de você. E aí, ele filmando, a bola apareceu, o drone apareceu, e ele infartou na hora e veio a desencarnar. Glória Maria, junto com Maria e aquele repórter aqui de Salvador, José Raimundo, eles foram para Chapada investigar os fenômenos de OVNIs que estavam acontecendo na Chapada, especialmente na região de Mucugê. E aí chovia muito, Charles, caía um temporal. Era por volta das 22 horas, eu estava dentro dessa pizzaria, eu com minha câmera gravando o relato de Madalena. Foi quando a outra nossa amiga, a Núbia, ela disse: James, e Núbia tem a mediunidade de clarividência. Ela começou a descrever: James, eu vejo um ser com mais de 2 metros de altura, ele está ali acompanhando, ele está dizendo-nos que não pode ficar muito no seu campo magnético, porque pode descompensar você energeticamente e você pode vir ter problema de saúde. Ele está dizendo que essa tecnologia que você está usando aí é uma tecnologia rudimentar. Ele está avisando que estava com você há um tempo atrás com aquele outro amigo. Esse outro amigo que ela se referia era o meu amigo Paulo Guzmão. Há um ano atrás eu estava realizando junto com o Paulo, falando sobre ufologia lá no Vale do Capão. E essa nossa amiga não conhecia. Isso aconteceu em janeiro de 2016. O médium vidente viu um ser. Isso foi em 2016. Nós estamos quando? 2023. Quantos anos tem? 7 anos, não é isso, Ítalo? Foi ontem, Charles. Ontem, no mês de março. Foi no mês de março. Sabe onde foi? No Centro Espírita Estrela de Jacó, aqui na Massaranduba. Aqui na Massaranduba tem o Centro Espírita Estrela de Jacó. Em março agora. Eu fui fazer uma palestra. 7 anos depois, eu estou fazendo uma palestra, agora em março. Quando eu entrei no auditório, uma senhora disse: quer tomar um passe? Eu disse: quero, antes da palestra. Eu entrei no auditório, numa sala, não percebi absolutamente quem me aplicou a fluidoterapia, o passe. Eu sentei, eu me lembro, tinha uma luz azul acesa e uma pessoa apareceu e fez a imposição das mãos. E levantei, mas não prestei atenção quem realmente me deu o passe. E fui para o auditório, me chamaram, fiz a palestra. Quando eu terminei de fazer a palestra, quando eu estou saindo, me veio um senhor de idade e disse assim: o senhor poderia me dar uma atenção? Eu disse: pois não. Eu estou dizendo agora, em março, dentro de um centro espírita.
senhor, por um acaso, o senhor tem alguma ligação com a Chapada Diamantina? Eu tenho. Era um senhor de idade. Um senhor de idade sem muita instrução. Um dos fundadores desse centro espírita. Ele era afrodescendente, um senhor de idade já com quase 80 anos. Eu disse, por quê? E ele me disse, porque quando eu estava aplicando o passe no senhor, eu vi não uma entidade espiritual, não um espírito desencarnado. Eu vi um ser, um alienígena, muito alto, com uma luminosidade azul irradiando o senhor. Um alienígena com mais de 10 metros lhe acompanhando. Ele tinha a forma de um ser alienígena de outro planeta lhe acompanhando. E agora? O que é que você me diz? Aqui terminou o seminário, eu poderia terminar aqui, né? Nesse mesmo ano de 2016, estava com a minha ex-mulher no carro, a minha enteada de 15 anos atrás, por volta das 19 horas, na vila. Eu estava na vila do Capão. Vocês conhecem o Capão lá, né? É um lugar bacana, né? Se bem que hoje eu não divulgo muito mais o Vale do Capão, porque eu fiquei divulgando nesses últimos 20 anos e deu no que está dando aí. Então eu parei de divulgar. Pois é, que eu falava muito, porque eu conheço lá há 20 anos que eu estava chegando na vila, entrando na pousada, a minha ex-mulher ao meu lado, eu parei o carro com o farol baixo, soltei do carro para abrir o portão. Quando eu estou que eu desliguei o carro, que eu ia saindo, eu vi algo sobrenatural. Quando você tem uma visão, você acha que é imaginação sua. Mas quando tem uma testemunha, ou duas testemunhas que estão vendo a mesma cena, pô, então não é ilusão, eu sou a parte. Aí quando eu olhei, eu disse, o que é aquilo ali? Aí Silvana disse assim, Gêmeos, que coisa é aquela que está ali flutuando? Quando eu olhei também, eu disse, não sei, deve ser brincadeira de Gabriel. Eu achei que era meu filho, que ficou na pousada, que resolveu colocar uma toalha branca em cima e querer sair assombrando à noite. Não é? Só que meu filho Gabriel, ele tem 1 metro e ele é bem alto. Só que a forma que eu vi era isso aqui, assim, ó. Era uma forma, era um ser dessa altura. Já viu o desenho animado Gasparzinho? Sim. Era tipo Gasparzinho, era semelhante a Gasparzinho. Só que o que me chamou a atenção é que ele flutuava. Ele não tinha pernas, ele flutuava. Ele estava flutuando assim na parede. Ele flutuava na parede, assim embaixo. Mas mesmo assim, eu achei que era brincadeira de meu filho. E tive a coragem de correr atrás, ainda corri atrás. Quando eu corri, que eu abri o portão, ele saía flutuando, ele flutuou, deu meia volta na parede da casa e se desmaterializou. Silvana, que estava do meu lado, viu, e Maria Tereza, de 14 anos, estava sentada atrás, também viu. Eu corri, abri a porta da casa pelo fundo, corri no quarto para ver se ainda era Gabriel, e Gabriel estava dormindo. Gabriel tem 1,70 m de altura. No outro dia, eu perguntei a Paulo Guzmão, meu amigo, aconteceu isso. Ele disse, James, é um ser que nós chamamos de metamorfo. É um ser metamorfo. Lembra a mensagem que nosso irmão deu lá embaixo? Existe uma diversidade de vidas inteligentes
e reinos completamente diferentes interagindo conosco. Foi por isso que eu digo que temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque as coisas estão acontecendo e muitas pessoas estão em estado de ignorância total. Não estão com as suas antenas psíquicas, os seus canais de comunicação espiritual aberta ou abertos para manter contato com esses seres que estão dividindo o mesmo espaço comum. Então, quando ele pergunta na questão 176, ele esclarece, né? Depois de haver encarnado em outros mundos, pode os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários? Claro que são. Quando Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, após aquele período da Guerra Fria, vocês não têm ideia do que aconteceu nos anos 80. Tem gente aqui da minha época, dos anos 80, olha para ela. Anos 80 foi o ano do pulo da humanidade, da cibernética, do Bradesco instantâneo. Eu sou antigo, né? Eu trabalhei no Bradesco, me lembro do Bradesco instantâneo. De Michael Jackson, de Bill Gates, Steve Jobs, reencarnam na Terra nos anos 26, 27 anos, o Bill Gates e Steve Jobs, dois gênios que reencarnou na Terra para impulsionar a tecnologia alienígena na Terra. Tem um livro que eu vou indicar a vocês que é fantástico. Médios ou Alienígenas, de Dr. Paulo César Fructuoso. Médios ou alienígenas. Bill Gates, Steve Jobs, Tesla, Albert Einstein e outras figuras. Eles recebiam, materializava na sua genialidade, era plasmado na sua estrutura mental as experiências que eles tinham com esses alienígenas em outras dimensões. Steve Jobs e Bill Gates foram dois gênios que reencarnou na Terra, o que nós temos hoje graças a ele. Então, naquele período da Guerra Fria, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev estava correndo o risco de explodir uma terceira guerra mundial. Os espíritos interferem naquele período da decisão incrível. Houve uma reunião no mundo espiritual, na qual Jesus, tanto na década de 60, com o homem da lua, como nos anos 60, em 1969, o homem vai à lua, ali os espíritos, o governador espiritual da Terra, junto com os governadores interplanetários de outras galáxias, interferem na humanidade. Em 1969, com o homem da lua. Era para desviar a tensão que estava tensionado o planeta. Anos 60, 1969, você estava com... Ainda não. Eita, pelo visto, Márcio, eu acho que eu sou mais velho aqui, né, Márcio? 62. Mas eu me lembro quando o homem foi à lua. Isso eu vi, sabe? Era PD naquela, sabe? Me lembro disso, não é? Me lembro. A coisa estava tensionada. Eles estavam interferindo. Foi ali que houve os avistamentos, começou a explodir nos 4 cantos do planeta Terra. Eles começaram a mandar, eles se materializavam, como a gente vê os espíritos se materializando. Espírito materializado é uma coisa, esses seres materializados, eles saem de uma dimensão para outra, para a nossa dimensão física. Quando chega os anos 80, eles começam a interferir
é aquele período em que o mundo entra numa nova fase, não é? De canto com a musicalidade, não é? E eles começam a interferir. É ali que aí, porque eu comecei muito cedo mesmo, me permita dizer isso na primeira pessoa, porque são experiências que eu vivi, não é? Eu comecei com 15 anos, eu já estava no movimento do governo espírita aqui em Salvador. Então, eu fui perseguido pela ditadura na época, ainda muito jovem, porque eu batia de frente com o senhor João, que tem o nome de meu pai. Meu pai é João Firmino, e o presidente na época era o senhor João, fulano de tal, e que a gente ficava tentando jogar, enfim, eu estou gravando aqui, eu não vou dizer o que a gente, enfim. Então, foi um período que houve, anos 80, foi o ano em que o movimento espírita, o espiritismo, começou a ganhar uma nova vertente. A transcomunicação, a TC. Eu participei junto com Bárbara Ivanova, uma parapsicóloga russa na época. Ela veio a Salvador. Não precisa. Os espíritos estavam se comunicando através dos gravadores. E eu comprei um gravador nacional Panacol, desse tamanho. Não é da sua época, não. Colocava. Eu estou querendo perguntar a sua idade, mas não vou perguntar. Ela disse que lembra. Qual delas você quer saber? Boa resposta. Mas se você perguntar a minha idade, eu não tenho só 62. Eu colocava aí, cara, o gravador na cabeceira da minha cama para gravar a voz dos espíritos. E eu não conseguia gravar a voz do espírito coisa nenhuma. Eu só gravava eu roncando. Aí, quando eu conheci Bárbara Ivanova, a gente começou a estudar a TCI e transcomunicação. Os anos 80, os espíritos agora estavam se comunicando através da televisão, de imagens. Foi o período da explosão da psicologia transpessoal. Eu não entrei muito, porque a minha área sempre foi comunicação, mas vários amigos meus se tornaram psicólogos. Lute Brasil, Peixinho, foi fazer psicologia, foi fazer a medicina, foi fazer psicologia. Adenal era meu colega de banco, Adenal era bancário, era caixa, e foi fazer psicologia. Adenal aqui dessa história. Então eu andava com essa galera. Né? Era Adenal, Djalma, Peixinho, era essa turminha que eu andava. Imagine só essa turma de jovem naquela época. Então hoje, a transcomunicação, a TCI hoje, do século XXI, eles estão mostrando esses seres, olha, nós estamos aqui entre nós. Então, eu diria que o nobre Órion, que viria da constelação de Touro, particularmente de uma Pleiade, a fim de apresentarmos considerações relevantes a respeito do momentoso projeto sobre reencarnação. Ícaro, a pergunta 181 do Livro dos Espíritos. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Ou seja, Kardec já perguntava sobre isso. A questão 181. Os seres que habitam melhorou bastante agora, tá vendo? Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? O que é que você acha? Não tem. Não? É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Olha essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta alienígena. Kardec naquela época já perguntava. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Como é que eu posso explicar algo
que a mente humana não consegue compreender. Como é que eu vou falar isso para um pastor se o pastor não consegue compreender? Não é? A questão 184 ele diz assim: que se segue eles, revelaria a infância nesses outros mundos. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância. O que é que vocês acham? Existe infância? Nós não temos uma infância? Nascimento, aquela infância. Tem a juventude, tem a fase da rebeldia dos jovens, né? Tem a maturidade, a senectude. E há infância nesses mundos, muitos mais avançados. Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é tão obtusa como no vosso mundo. É mais breve. É mais breve, exatamente. Kardec se surpreende com a resposta dada no item 186. Eu estou lendo aqui o texto, que é um texto que faz parte do livro que eu estou escrevendo. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório para espírito? Sim. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como não se existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Kardec, que os espíritos puros que habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo, ao outro, habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens. A terra pode melhor do que o outro estar em toda. Portanto, quando as Pleiades, narrado por Filomeno de Miranda, nesse livro Transição Planetária, ele vai falar do litoral brasileiro. E que doutor Artêmio, que foi geneticista na Terra, ali ele descreve mais ou menos anos 80, década de 90. Lembra da ovelha Dolly? Você lembra, né? Os experimentos genéticos. Ele vai descrever que Dr. Artêmio, que foi um geneticista na Terra, agora no mundo espiritual, fazendo parte, cara, de uma pleide de espíritos, médicos, geneticistas, estavam preparando a estrutura biológica dos futuros espíritos reencarnantes, a sua primeira encarnação no planeta Terra, oriundo da estrela de Alcione, que está a milhões de anos-luz da Terra. O governador espiritual, o avatar divino do nosso orbe terrestre, o Cristo, mandou um zap para o diretor espiritual de Alcione, e o Cristo mandou um zap ou ligou por telefone cósmico e disse o seguinte: olha, seu diretor espiritual de Alcione, aquela música lá de alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Elis Regina descreve o caos que os anos 70 estava passando. O Cristo bate um telefone, no sentido figurado, e diz: olha, o planeta Terra eu estou precisando da ajuda dos seus conterrâneos aí de Alcione. O diretor espiritual da estrela de Alcione pergunta ao Cristo: sim, você quer que faça o quê? É possível você enviar uma leva boa de espíritos que habitam aí para
melhorar a genética da raça humana e impulsionar o progresso da humanidade, aí eles disseram sim, eu vou mandar de Alcione, vou mandar de Orion, vou mandar de outros planetas para reencarnar aqui. E os geneticistas que já habitavam aqui a Terra, agora no plano espiritual, eles vão trabalhar para melhorar a genética desses espíritos oriundos de outras galáxias. E aí, Dr. Arthur descreve, um dos capítulos do livro Transição Planetária, que antes de reencarnar eram espíritos de Alcione, que eles não tinham essa densidade, esse compromisso kármico, esses débitos de vidas passadas. Eles ficaram e ainda continuam na psicosfera da Terra, aprendendo conosco, buscando diminuir a sua vibração e adaptar a densidade da psicosfera da Terra para poder reencarnar na sua primeira encarnação aqui na Terra. E aí a gente está vendo essa geração de crianças que não precisa ter mais dentiqueiro. Para que dentiqueiro? Dentiqueiro é para gente que é idoso. Mas essa nova raça que está chegando, para que dentiqueiro? Então a estrutura dentária dessa nova geração está se modificando. Eles estão se modificando. Então o Dr. Artemio vai dizer isso. Agora, em plena pandemia, os alienígenas estavam entre nós no período da pandemia. Filomeno de Miranda vai dizer que houve um grande conclave durante a pandemia, que a gente ainda está nesse processo pandêmico da imoralidade humana, de forma geral. Ele descreve em julho de 2020, agora, houve um conclave na região do estado do Amazonas, no plano espiritual, na psicosfera espiritual do estado do Amazonas. Espíritos oriundos de várias regiões do planeta Terra e alguns visitantes de outras estrelas se reuniram para, de alguma forma, ajudar a humanidade. E Filomeno de Miranda narra que neste conclave, no plano espiritual, se materializa através do que nós chamamos de um tubo de cilindro de vidro. Um tubo de cilindro se materializa um ser de uma hierarquia ultra evoluída, espíritos puros. Esses espíritos puros, esses seres que são chamados de co-criadores em plano maior, e que Yogananda vai dizer que são, tanto Yogananda como Siddhartha Gautama, Buda, vai dizer que são seres divinos, interestelares, e que nós chamamos de espíritos ultras evoluídos, espíritos puros, que são chamados de co-criador em plano maior. Esses co-criadores em plano maior são espíritos que ajudam na manutenção do universo, criar mundos. O planeta Terra foi manipulado pela energia do Cristo. O universo é manipulado por esses co-criadores em plano maior. E um deles, para se materializar no plano espiritual, na densidade espiritual do estado do Amazonas, ele se materializou através de um tubo de cilindro de vidro no plano espiritual, para que os espíritos da hierarquia de Bezerra de Menezes, de Eurípides Bassanufo e outros, pudessem ter contato visual. Vocês entenderam? Que nós somos ainda muito, enquanto tivermos intestino grosso, intestino fino, significa que nós ainda somos muito primitivos, somos reptilianos. O nosso cérebro reptiliano de 300 milhões de anos de evolução. Ele fala isso. Pois bem, concluindo a nossa fala, uma história, um relato de Onussupa. Eu poderia ficar aqui o dia todo, Ricardo, fazendo relatos dos meus experimentos.
A casuística mundial, a ufologia mundial é muito. Eu vou me fundamentar no caso de Onilson Pater, 1973, a primeira abdução, 1974, a segunda abdução. Eu já fui abduzido em alguns momentos em desdobramento espiritual. Eu já me vi em nave espacial. Inúmeras vezes. Já vi muito isso. Como eu moro num apartamento sozinho, eu já vi alguém instalando. Sabe quando você pega um galho seco e quebra? Parece que estavam quebrando alguma coisa no meu cérebro. Como se tivesse assim, vamos potencializar o cérebro deste cidadão. Quando você tem conexão com eles, como o Ícaro falou, que há uma preparação, né, meu amigo? Há toda uma preparação. Tá? E aí, então a casuística mundial são muitos relatos. Então vou me fundamentar nesse, do relato do general Shoa, nos anos 80. O Nilson Pater, ele, obrigado, viu, minha amiga? Foi uma. Posso levar para casa? Pode, né? Cortesia, um brinde. Que maravilha, né? Que bênção, me salvou, né? Você que deve estar, Em abril de maio de 1973, na cidade de Catanduva, o Nilson Pater, ele era um representante comercial sem muita instrução. Ele tinha um Fusca. E ele estava saindo de Catanduva para Itajubi. E quando, por volta das 10 da noite, ele dirigia o seu carro e, de repente, alguém na estrada deu a mão para parar. Ele parou o carro após uma ponte e viu que era um rapaz loiro, alto, usando uma camisa polo, bem louro, olhos azuis, nariz pontiagudo, e ele parou e deu carona àquele rapaz e ele perguntou: você vai para onde? O rapaz disse: eu vou parar em Itajubi. Era maio de 1973. E o Nilson Pater estava conversando com ele. Perdão. Como é que eu posso fazer, cara? Desmaterialize da mente de vocês o que eu acabei de falar. Eu estou começando de trás para frente. Tirou, meu amigo? Tirei. Primeiro abdução. Ele estava sozinho. E o Nilson Pater relata que ele vinha com seu carro e de repente ele viu um helicóptero com a luz intensa na sua direção. Ele disse: meu Deus, esse helicóptero vai pousar na estrada e vai chocar com o meu carro. Quando ele viu que o helicóptero iria bater de frente com ele, ele botou a mão no rosto, apenas aguardando o impacto. Qual surpresa dele, ele percebeu que não era um helicóptero, era uma luz intensa. Essa luz foi se aproximando, e ao se aproximar, o Nilson Pater vai narrar que ele começou a perceber que o carro parou de funcionar e o painel do carro começou a ficar transparente. O assoalho do carro ficou transparente. A densidade, cara, da luz era tamanha que o carro ficou transparente e ele via o asfalto do carro. Quando ele olhou, ele disse: meu Deus, é o tal dos discos voadores que falam. E ele nunca tinha ouvido falar nisso. Ele se assustou que ele soltou do carro e tentou correr na posição inversa do OVNI que estava parado diante dele. Quando ele correu, ele narra na sua linguagem que ele foi puxado por uma língua de sogra. Eu queria entender por que língua de sogra, né? Grande, né? Por que língua de sogra?
Eu vou até beber água aí. Me fala aí, Márcia, por que não vai deixar? É grande, né? Ele foi puxado pelo elástico, por uma energia, e essa energia levou ele para a nave espacial. E depois ele foi solto, alguns quilômetros depois, em uma estrada, sozinho, solitário. Passado um ano depois, em 1974, 11 meses depois, o Nilson Pátero, ele agora estava com o Opala, e ele ia na direção de Catanduva, na cidade de São Paulo, Catanduva, interior de São Paulo. Ele morava em Catanduva. Ele tinha saído de uma reunião quase 10h30 da noite e estava indo para sua residência ali na região de Catanduva. Quando de repente aparece esse rapaz, alto, olhos azuis, bem vestido, uma pele bem branca, já viu os nórdicos, não é? Os irlandeses, os suíços, os suecos, não é? Quando eu cheguei lá na Irlanda, eu fiquei, poxa, acho que eu tomei muita... Eu me senti bem diferente. Porque você se sente diferente. Quando você vai para a Índia, ou vai lá para a Irlanda, quando eu cheguei na Irlanda, eu estava me sentindo um ET lá, bem diferente. E eu parava mesmo, ficava olhando aquelas mulheres, aqueles olhos azuis, sabe, cara, aquela epiderme branca. Enfim. Ele descreve que era um homem branco, alto, olhos azuis, nariz pontiagudo, orelha curta, rosto arredondado, biotipo humano. Ele disse que ele deu essa entrevista à TV, a uma emissora em Minas Gerais, em 1998. E eu tive o cuidado de redigir todo esse texto para fazer parte do livro que eu estou escrevendo. Não é? Então o Nilson narra que parou o carro e este rapaz, ao entrar no seu automóvel, ele prestou atenção de que ele sentou ao seu lado de forma enviesada. Ninguém senta no banco de um carro de forma enviesada. Mas chamou a atenção de Nilson. E quando o Nilson, preste bem atenção nisso, quando o Nilson Pátero formulava uma pergunta, o visitante, ele já respondia o que o Nilson tinha pensado. E aí, todas as vezes ele dizia, mas o que o senhor vai fazer lá em Catanduva, em Itajaí, uma cidade próxima a Catanduva? Aí ele respondia. Aí ele disse que em um determinado momento ele parou num posto de gasolina para tomar um café. Já era meia-noite. Coincidência ou não, mas geralmente esses aparecimentos, essas casuísticas acontecem muito quando está chovendo ou de madrugada. Ele disse que parou para tomar um café, o Nilson. E o cidadão era um homem que eu descrevi um nórdico, não é? Então, quando ele pediu uma água, ele pediu um copo com água, só que ele só tomou 2 dedos de água. Não é? Como é que você só toma só 2 dedos de água? Chamou a atenção de Nilson. Ele chegou, entrou no carro e continuou a viagem. Ele desviou a sua rota 200 quilômetros para levar esse cidadão. Ele não sabia por que ele estava fazendo isso. E aí, quando ele deixou ele no local onde ele queria estar, ele virou e disse assim, esse visitante, olha, qualquer dia desse, nós vamos nos encontrar. O visitante perguntou a ele, qual é o seu grau de instrução? Como é que você dá carona a alguém? Como é seu nome? Franklin. Franklin vem de Morro do Chapéu para Salvador e Franklin dá carona a um estranho. E aí o estranho pergunta, sim, Franklin,
qual o seu grau de instrução? Você ia achar estranho, não ia? E ele perguntou isso ao Nilson Pater, não é? Aí ele disse, eu só tenho um segundo grau, eu só fiz um ensino médio. O visitante estava querendo saber qual era o grau de instrução. A perceber? Alguma coisa anormal estava acontecendo, Frank. Não é? Você dirige muito, né, Frank? Dirige muito, não? Esse cenário lá? Sim. Então vamos ver lá com quem a gente pode estar dando carona, que pode ser uma alienígena, né? Materializado, né, Frank? A gente está falando aqui de ufologia, eu estou falando. Sim. É porque você chegou agora, eu já estava. Então, ele chegou, qualquer dia desse nós nos encontramos e foi embora. Com o passar do tempo, 11 meses depois, acontece de novo. Ele vê a luz na estrada, o seu Opala de 4 portas para, ele vê uma luz densa e ele diz, opa, vai acontecer mais uma vez. Aconteceu a primeira vez há um ano atrás, são eles de novo, o tal dos discos voadores, os alienígenas. Eu estou relatando aqui o fato que aconteceu com Nilson Pater em 1973, que ele foi abduzido pela primeira vez, 1974, e foi, eu não vou falar lá da Chapada, de Monte Chapéu, que eu vou deixar para eles aí, que eu poderia falar, mas é bom deixar com eles aí, que tem mais experiência do que eu. E aí, ele para, o Opala para, desliga, porque o campo gravitacional dos discos voadores, ele interfere nessa nossa tecnologia rudimentar. Não é? Até os implantes que eles colocam assim, são invisíveis de outras vibrações que a gente não tem nem dimensionalidade. Para você retirar um microchip colocado por eles, é algo assim. Sabe? E que Filomena de Miranda vai falar sobre implantes espirituais no nosso perispírito, no corpo espiritual, que muitas das vezes é colocado por esses alienígenas e nós somos controlados, não é? Psiquicamente somos controlados pelos nossos neurotransmissores, não é? Pelas nossas sinapses, pelo nosso sistema. São micropartículas invisível que altera todo o seu estado nervoso. Então ele para, aí ele disse, eu vou ser abduzido. Só que dessa vez ele relata, Frank, que era uma nave espacial, não é? Lá na cidade de Catanduva, era uma nave espacial gigantesca, que eles jogam aquele foco de luz, aquele campo energético, lembra de Jornada nas Estrelas? De Capitão Kirk, Capitão Spock, não é? E que eu ficava maravilhado. Em 1980 eu já assistia a Jornada nas Estrelas e eu achava aquele teletransporte, e eu sempre comento, que eu não falei, que estudar o livro A Gênese de Allan Kardec é estudar, é uma viagem na Enterprise para os confins do universo. E eu sempre comento com os meus alunos que estudar cosmologia à luz do Espiritismo é uma viagem na Enterprise do Capitão Kirk, Capitão Spock. Eu queria que você colocasse o vídeo A Pobreza na Terra Deixou de Existir, que é um dos capítulos, é um dos episódios do filme Jornada nas Estrelas, A Nova Geração. É um vídeo de 2 minutos. Onde tem um diálogo da Enterprise do século 28, ele volta ao passado do século 19, e lá eles levam um cidadão do século 19 para o século 28, para a Enterprise, e tem um diálogo de 2 minutos, aonde essa atriz, esse é o homem do século XIX, eles viajaram
pelo buraco de minhoca, foi para o passado, pelo buraco de minhoca, a Enterprise. É um filme nova geração. Eles voltam ao passado da Terra, do século XIX, da época do faroeste. Esse cidadão que você está vendo aqui com roupa do século XIX e ela aqui do século XXVIII. Olha, aumente bem o volume aí. Pode, solta aí. Veja o diálogo. O que vocês vão ver aqui, eu sou fã incondicionado de Jornada nas Estrelas. Dois. Eu já assisti toda a série de Jornada nas Estrelas. Olha, mas eu... Se ocorrer algum atraso aqui no evento, a culpa é dele. Né? Deixando o homem mais nervoso ainda. Então. Então, eu vou passar isso aqui e vou concluir com a história de Onilson Pátaro, para que vocês entendam. Vocês nem deixam o homem abrir uma porta para uma moça. Eu acho que o que ganhamos supera em muito qualquer coisa que possamos ter perdido. Bom, eu estou tão impressionado assim com esse futuro. Espaçonaves enormes, armas que sem dúvida podem destruir cidades inteiras e a conquista militar como meio de vida. É isso que vem aqui. Eu sempre vai dizer que esta é uma nave de exploração e que sua missão é descobrir novos mundos. Isso foi o que os espanhóis disseram. E os holandeses e os portugueses, isso é o que todos os conquistadores dizem. Tenho certeza de que foi o que disseram aquele sujeito de pele azul que eu vi há pouco, quando trouxeram aqui para servi-los. Ele é uma das milhares de espécies que nós encontramos. Vivemos uma cooperação pacífica com a maioria delas. As pessoas que vêem estão aqui por isso. Os poucos privilegiados que servem essas naves, vivendo no luxo sem lhes faltar nada, mas enquanto a todos os outros, enquanto aos pobres, vocês ignoram? A pobreza foi eliminada na Terra há muito tempo. E outras coisas desapareceram como nada. Falta de esperança, desespero, crueldade. Minha jovem, eu venho de uma época em que os homens alcançam poder e riqueza, subindo nas costas dos pobres, onde o preconceito e a intolerância são muito comuns e o poder é o objetivo principal. E você está me dizendo que já não é mais assim agora? Isso me diz. Talvez valha a pena desistir dos charutos, afinal. Eu assisti, estou tendo o prazer de conhecer vocês de Morro do Chapéu, né? Quando o Ícaro me falou que vocês viriam, né? Eu conheço o Morro do Chapéu. Já estive lá na Semana Espírita lá do Morro do Chapéu, né? Tenho vários amigos lá. Tenho o maior carinho por Morro do Chapéu, né? Gosto muito do Morro do Chapéu. Eu acho que eu sou fã, já assisti toda a série de Jornada nas Estrelas. Eu peguei esse vídeo de 2 minutos. Você viu o que ele disse ali? O bullying que ele fez com aquele ser de outra estrela, que é Epiderme Azul. Ele diz que a Terra ainda ostentava poder, o que a gente conhece, que era aquele século 28, há 700, 800 anos no futuro. Não existe mais na Terra pobreza, desigualdade social. A pergunta é, ô James, eu vou voltar aqui para o Onilson Pátaro para que vocês entendam esta abdução desses seres que a gente chama de nórdicos, que é uma raça alienígena nórdica, que eles estão há milhões de anos-luz de evolução do ponto de vista ético, moral, espiritual do que a raça humana. Vocês, nós, os internautas que estão nos acompanhando,
estamos diante de uma guerra insana. Um planeta onde ainda tem a ira do mal, da maldade, ainda não cabe. O que ela falou, né? Ela veio do futuro e está nos dizendo que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, como nós falamos, e que é um planeta que está caminhando para um mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração será o que ela acabou de dizer. Mas isso ocorrerá no dia em que o homem aprender a amar, a conviver com o outro. O que nós estamos vendo diante de uma pandemia e de duas guerras é esse processo de transição aonde a seleção natural do joio e do trigo estão sendo separadas. Deixarem, não é isso, Frank? Que ambos cresçam juntos. Quando Jesus lançou a metáfora, que é uma parábola, e disse: Senhor, quer que eu arranque o joio? E qual foi a resposta do fazendeiro? Não. Deixar que ambos cresçam juntos. Porque se arrancar agora, eu vou arrancar o trigo. Deixar que ambos cresçam juntos. Crescendo juntos, nós vamos saber quem é joio e trigo. Então, o que é que nós estamos vendo agora? Quem é joio e quem é trigo. A pandemia está nos ensinando a perdermos as nossas máscaras feitas de parafina. Porque a luz, a verdade é a luz divina. A máscara é uma sombra e a luz derrete a sombra, derrete as nossas máscaras. Então o joio, o trigo é essa frase. Então, esses seres oriundos de outra galáxia vêm à Terra, levou o Nilson para dentro da nave espacial em maio de 1974, na cidade de Catanduva. E lá, o Nilson Pátero, ele vai descrever que ele foi colocado em uma caixa, em uma espécie de uma roupa, e que a roupa se moldou ao seu corpo. Em 1974, ele era um homem que não tinha a tecnologia dos filmes Jornada nas Estrelas, não tinha esse tipo de tecnologia. Como eu assisto bem, com o passar das décadas, a tecnologia foi evoluindo. Então, em 74, era TV da sua época, né? De tubo, né? Então, era preto e branco, não tinha nada disso. Muito bom, né? E aí, eu fui, ele dando essa entrevista, eu fui colocado dentro de uma caixa, de uma roupa que se acoplou ao meu corpo. E de repente eu vi uma parede gigantesca, cheia de eletrônica. E eu vi pessoas. E eu olhava para aquelas pessoas, e aí o repórter perguntou: Nilson, como eram essas pessoas? Eram pessoas. Eu só fiquei tranquilo quando eu vi aquele homem que eu tinha tido o primeiro encontro. Ele se aproximou de mim e disse: Nilson, fique tranquilo, ninguém vai fazer nada com você. Só que ele não verbalizava, era uma comunicação de mente para mente. Era uma comunicação psíquica. Esses seres de outras estrelas, os alienígenas, eles se comunicam através de decodificação psíquica. A nossa linguagem terrestre é tão pobre que você nem imagina. É tão rudimentar que a gente ainda saímos da era paleolítica, do homem de Neandertal. Lembra, Charles, da época que você era o homem de Neandertal, que tinha aquela linguagem? Não lembro mais. Aí ele descreve que naquele momento ele se comunicava dessa forma. E de repente ele viu pessoas como ele andando. Qual a surpresa dele, isso eu achei muito interessante, foi quando ele disse que ele viu ele mesmo.
ele viu uma cópia dele passando diante dele, usando a roupa que ele utilizou há um ano atrás. Há um ano atrás, Onilson Pátero foi abduzido. Um ano depois, ele teve a segunda abdução, levado para a nave espacial, e lá, em uma sala, onde ele via pessoas igual os nórdicos, e ele viu, seu fulano, eu vi a minha cópia passando diante de mim. Aí o repórter pergunta ao Nilson, mas seu Nilson, você conversou com você mesmo? Não, mas era ele, eu vi, era ele, era eu. Era ele. Aí tem uma questão, e que é tratado dentro do Espiritismo no aspecto científico. Filomeno de Miranda, no livro Obsessão, fugiu o nome do livro, ele fala sobre os clones que são utilizados no plano espiritual. Espíritos mistificadores que querem se passar por determinado personagem, materialismo, ele cria aquela pessoa e você acha que é a figura tal e não é. Eles clonam no perispírito e se comunicam nas reuniões mediúnicas que você acha que é e não é. Aí, quando eu vi esse relato de Onilson em 74, que eu vi recentemente eles falando sobre clonagens, que a gente está falando de clonagens espirituais, as clonagens que os alienígenas, eles fazem experimentos genéticos. Ou seja, o que o Nilson viu foi um alienígena usando a sua vestimenta geneticamente. Olha que impressionante. Porque todas as casuísticas mundiais vão dizer que os alienígenas estão entre nós. Inclusive lá em Morro do Chapéu, que foi palco inúmeras vezes. Eles estavam entre os moradores de Morro do Chapéu e o pessoal não passou batido. É o que eu disse aqui. Alguns tinham olhos de ver, percepção, outros não percebiam. Então o que o Nilson viu, Ícaro, na realidade, era um espírito que habita outros mundos alienígenas. O que são alienígenas? Espíritos que habitam outras galáxias. E que eles, para estar conosco, fisicamente, precisa ter um corpo. E eles clonaram esse corpo de Onilson. Aí o Nilson disse, e depois o que aconteceu? Ele ficou 6 dias. Ele foi abduzido na cidade de Catanduva. E sabe onde eles largaram ele? Na cidade de Colatina, a 1.200 quilômetros de distância. Em cima de um pé de serra. De Catanduva a Colatina, 1.200 quilômetros. Durante 4 dias. Durante 4 dias, por onde andava o Nilson? Você sabe que é 4 dias de Colatina, de Salvador a Morro do Chapéu, 400 quilômetros. Há um tempo de percurso. Então imagine que você fazer esse percurso de 400 quilômetros em 1 segundo, em 1 minuto, numa nave. E aí? 1.200 quilômetros. E durante esse período, parece que eu fui levado para outras galáxias, para outros mundos. E que aquele capacete, eles me botaram em uma substância para que houvesse uma adaptação da minha estrutura física para a mudança de gravidade nesses outros planetas.
Alguém aqui já andou de avião? Andar não, perdão. Voou. Não tem a... Quando a gente sai de um país para o outro, não há aquela adaptação. Hã? Sim. Eu tenho recomendado aos meus amigos, viu, Ita? Em vez de ir para Nova York, para Espanha, para Irlanda, vá passar um final de semana em Varanasi, na Índia, para você ver o que é a densidade lá. Você tem outros experiências. Você muda de padrão completamente. Até o seu corpo se adaptar precisa de um tempo. Então imagine você sair de um planeta para outro, dentro de uma nave, aonde a raça nórdica, que era essa raça mais avançada que tinha abduzido o Nilson, levou ele. 4 dias depois, ele é colocado na cidade de Colatina, Espírito Santo, a 1.200 quilômetros, em cima de uma serra, de madrugada. Ele estava apavorado, gritando: socorro, 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 em cima de um pé de serra. E quando o dia amanheceu, o Nilson tremia. Sabe o que é você ser abduzido? Você sabe o que é? Eu acho que, eu sempre digo que um dos momentos mais delicados da existência de cada um de vocês, de cada um de nós, é o momento do parto, em que a mulher vai dar luz ao ser. Vocês não têm. As mulheres, algumas mulheres têm essa dimensão, outras não têm mesmo, por ignorância. A missão que você está dando parto a um ser espiritual encarnado. É um momento, Frank, de que você está correndo risco de vida. Quando a mulher está colocando um ser na terra, ela está correndo um risco de vida e o ser está correndo um risco de vida. Olha o impacto emocional quando você sai de um planeta chamado mundo amniótico, um mundo aquático, 9 meses naquele planetinha ali, ó, a mamãe lhe dando carinho, 9 meses naquele planetinha ali dentro do mundo aquático, no mundo líquido amniótico, no ventre materno, e de repente você é arrancado. E ainda até, olha, se eu soubesse quem foi o médico que me deu uma palmada, eu ia atrás dele. E ainda você tem que tomar esse choque. Hoje não se faz mais isso, né? Da minha época e sua, a gente tomou. Então imagine, é um ser que coloca do umbilical, onde entra a oxigenação, nutrientes, e de repente corta. Você tem um impacto em uma nova realidade. Então imagine você ir para outro planeta. Ele é colocado numa serra em Colatina, de madrugada, ele desesperado, tremendo. Para que vocês tenham uma ideia, imagine todos vocês aqui. Chega alguém ali naquela porta, sequestra todos nós e coloca um capuz preto em cada um de nós. E coloca dentro de um micro-ônibus todo lacrado. Amarra cada um de nós, desolidou, cada um amarrado, com capuz preto, coloca para o ônibus aí na porta do Antares. Ah, não é para ter essa experiência? Então vamos ter. Coloca ele no micro-ônibus, todo lacrado, todo preparado. E somos levados para o aeroporto de Salvador. Lá tem um avião nos aguardando. Um avião exclusivo para todos que aqui foram raptados, abduzidos. Esse Boeing viaja, sabe para onde? Todos nós aqui, tá? Somos levados para o aeroporto de Xangri-Lá, no Nepal. E lá somos levados para uma vila no Nepal. Quando chegar lá, vai tirar o capuz, vai nos desamarrar e vai dizer: agora, Frank, se vire aqui no Nepal.
E aí? O que é que você vai fazer? Entendeu a metáfora? Concluindo, ele chega à tarde, pela manhã ele desce pedindo socorro. Próximo a uma fazenda, ele pergunta: aonde é que eu estou? Aí o fazendeiro: foi o senhor que estava de madrugada gritando aí? Eu disse: foi. Eu vi alguém aí na serra pedindo socorro, mas era madrugada. Onde é que eu estou? Aonde é que eu estou? Aí o fazendeiro disse: o senhor está em Colatina. Onde é Colatina? Espírito Santo. Mas eu estava em Catanduva, em São Paulo. Como é que eu apareci? Ele estava todo sujo, tremia de fome. Aí o fazendeiro deu a roupa a ele, ligou para o delegado. O que aconteceu? O delegado ligou para o prefeito. Aí a cidade de Colatina tomou conhecimento. E quem foi que apareceu lá? O general Moacir Uchoa. A imprensa mundial tomou conhecimento. O Nilson Pátero começou a aparecer placas escuras no seu corpo. O cabelo de Nilson Pátero começou a cair. Ele foi um indivíduo que passou por um processo de alteração genética, experimento genético dos alienígenas. Eu poderia contar a Operação Prato lá da cidade de Colage, do chupa-cabra, que apontava um laser em 1980 e que o governo de Geisel, né? Você lembra de Geisel também, lembra? O general Geisel mandou abafar o caso da Operação Prato lá no Pará, em Colares, porque os OVNIs estavam aparecendo e aplicando laser e fazendo experimentos genéticos. Isso aconteceu. Como aconteceu aqui em Feira de Santana, e que o caso foi abafado. Quando a gente passa ali, que você vem lá da 101, da Estrada do Feijão, a gente não passa ali em frente ao quartel do Exército. Aquele quartel do Exército em 94, se eu não me engano, 95, eles foram para uma fazenda em Feira de Santana, onde um OVNI tinha caído, e eles pegaram um ser primitivo, e que o caso foi abafado, e que saiu na imprensa na época. Então, meus queridos irmãos, que este primeiro evento de ufologia seja dentre tantos outros, porque essas casuísticas são enormes. Eu contei apenas o Nilson Pátero, eu poderia falar de outros relatos, das experiências certamente que cada um de vocês tem. E quando o médium, a pessoa está com a sua antena parabólica preparada, que às vezes eu digo que nós somos antenas parabólicas. E para onde cada um de nós estamos apontando as nossas antenas parabólicas? Se a sua antena parabólica estiver bem ajustada, você vai entrar em contato com esse tipo. Mas se sua antena parabólica está desajustada, você não vai pegar uma boa frequência. Então, namastê, gratidão a todos. Bom dia a todos novamente que chegaram hoje. Muito obrigado pela sua palestra. Foi muito edificante, foi divertida. Passou rápido e realmente agregou muito a nossa casa e a todos vocês que estão assistindo e os presentes também. Que horas são? 15h40.